Vamos então dar continuidade à leitura do livro Loucura sobre o Novo Prisma, um estudo psíquico-fisiológico, feito por Bezerra de Menezes. Voltamos com a quinta parte do capítulo 2. O meio, sempre em perfeita relação com o grau de progresso dos espíritos que nele vivem, varia de mundo para mundo e concorre para ou mais grosseira ou mais fina organização do perispírito. Por essa lei, um espírito que habitou em mundos superiores à Terra não poderá descer a nós com o seu perispírito natural, incompatível com o meio terrestre. Também, se um espírito terrestre pudesse subir a um mundo superior, enquanto seu grau de progresso não o livra da Terra, não suportaria a superioridade daquele meio com seu perispírito grosseiro. Mas o fato dá-se da passagem de espíritos por mundos que não são da ordem do seu, como nolo provam a vinda entre nós dos anjos ou puros espíritos habitantes das regiões etéreas, e a do Cristo, o puro dos puros. Logo, há de haver lei que harmonize o princípio acima estabelecido com os fatos aqui indicados. Terá o espírito o poder de modificar seu perispírito de modo a constituí-lo em condições de tolerar vários meios em que precise manter-se ou tornar-se o espírito harmônico com estes meios? Faço eu, meus amigos, aqui uma observação. Os espíritos inferiores, vamos dizer assim, com menor grau de evolução, podem eventualmente fazer visitas a planos mais altos, mas são visitas. Ele vai com certa proteção, vê, interage minimamente e volta como convidado. Ele não pode lá estar. E geralmente é usado vamos dizer, entre aspas, uma capa para que ele possa lá estar. E o oposto, o espírito de mediana evolução pode descer a planos inferiores? Isso sim, isso é possível. É verdade, com um certo sofrimento, porque é como um de nós, descer a lugares insalubres. Há um certo constrangimento, mas você pode ir, certo? Então você pode descer, mas dificilmente subir a planos mais altos. Mas vamos continuar. Ensinam elevados espíritos que a vontade é força irresistível, de que se servem eles para jogar com os fluidos, combinando-os de modo a obterem as precisas condições perispirituais para aquele fim. Efetivamente, a ciência já possui muitos, e nós temos presenciado alguns casos comprobatórios dessa verdade. É, portanto, a vontade, o princípio motor da condensação e materialização do perispírito, a maior modificação que o espírito lhe pode imprimir, e que não temos o direito de duvidar, em vista das experiências públicas de Crookes. No tempo do Bezerra, não estavam publicados os livros da série André Luiz. Quem lê a série André Luiz vai ter todos esses exemplos de transporte a planos mais altos e mais baixos. Continuando. Dissemos públicas porque foram presenciadas por muitas pessoas de alto valor científico. O motivo é a vontade, mas o modo de operar ou a lei pela qual o espírito consegue aquela transformação esta ainda não é conhecida, isso nos dias de Bezerra. Hoje já temos essa informação. Sabemos, entretanto, que para consegui-lo precisam os espíritos do fluido vitalizado dos encarnados, que eles não possuem, e lhes é preciso retirá-lo de encarnados, que têm a faculdade de desprendê-lo por si, isto é, que são os médiuns espirituais. Ele se refere aqui ao ectoplasma. Seguindo, esta razão porque, sem médium, nenhum espírito pode manifestar-se visível, e muito menos tangível, ou com o perispírito condensado até a materialização temporária. Eles estão em constante relação conosco, porém, só se manifestam onde e quando encontrar um médium de tais efeitos, e manifestam-se mais ou menos nitidamente, segundo o médium é mais ou menos capaz de dispensar-lhes fluido vital. Sabido isso,
compreende-se facilmente que, para se mostrarem, eles se supram de fluido vital do médium, e que, por meio desse agente, produzem em seu perispírito uma alteração molecular, de modo a fazê-lo opaco de transparente que é naturalmente. É, diz Delaine, coisa análoga à hidrofana, que, mergulhada na água, prende a opacidade e fica transparente. Perde a opacidade e fica transparente, ou ao que se passa quando se embebe em óleo uma folha de papel. A opacidade é devida à luz, que, uma vez penetrando num corpo, se vez de ser refratada, produz transparência. Por aí se compreende como pode o perispírito materializar-se sob influência da vontade de mediante o fluido vital de terceiro. A bicorporiedade não há necessidade de médium, porque o corpo fluídico que reveste o espírito se supre do fluido vital do próprio organismo, ou antes, na bicorporiedade, o médium é o próprio indivíduo que se desdobra. Eu vou fazer uma parte aqui muito importante. Leiam sobre Eurípides Barçanufo. A capacidade de bicorporiedade de Barçanufo era fantástica, uma das maiores já registradas. Ele deitava a cabeça na classe onde ele ministrava aulas a crianças. O seu espírito se desprendia e ele se materializava a léguas de distância e ali dava atendimento físico. Quem o via achava que ele estava encarnado. Houve um caso em que ele fez um parto nessa condição. Isso está muito bem documentado. Não vou dar mais detalhes aqui, certo? Vejam que o Barçanufo era uma pessoa de uma capacidade mediúnica extrema. Mas vamos continuar a nossa leitura. Nas manifestações visíveis, sim, porque o espírito livre não dispõe de fluido vital. Os espíritos não gozam somente o poder de dar-se a forma que tiveram em vida pela modificação de seu perispírito. Eles, apesar de imponderáveis, possuem também o de exercitarem estas funções materiais, em virtude das leis já expostas. É assim que transportam objetos pesados, fazendo-os até atravessar a matéria. Crookes, ele se refere aqui a William Crookes, refere o fato de uma visível mão fluídica que, diante do auditório, tomou de um vaso um lilás e fê-lo passar, com um alongado pecíolo, através de uma mesa de mogno. Olhem só o que ele fez. A flor atravessou uma mesa de madeira. Allan Kardec, na Revista Espírita de abril de 1860, refere este outro, que foi transmitido por Krokzov, me perdoem, eu não sei ler russo, de São Petersburgo, pelo barão de Cherzahoff, que garantiu sua autenticidade. Diz ali: escapa-me o nome do industrial, parece que inglês, probo, humano e de boas condições de fortuna. Ele dava tanto valor à boa qualidade de seus produtos como à conveniência de seus operários, com os quais vivia na mais perfeita harmonia. Segundo o costume da Rússia, ainda hoje vigorante, eles tinham na fábrica casa e comida à custa do patrão. Uma manhã, ao levantarem-se de suas camas, alguns não encontraram a roupa que haviam despido. Não podendo pensar em roubo, questionaram uns aos outros, acreditando ter sido uma brincadeira. Enfim, depois de muitas buscas, foram descobrir a roupa no celeiro, na chaminé e até sobre o telhado. Debalde procurou o patrão descobrir o autor da brincadeira. Todos protestavam por sua inocência. Algum tempo depois, o fato se repetiu, sem que se pudesse ainda descobrir o autor. Pouco a pouco foi amiudando até dar-se todas as noites, o que causou sérios cuidados ao patrão, que via perturbar-se o trabalho e temia perder os operários já assombrados. Por conselho seu, organizou-se uma ronda noturna para surpreender-se o culpado, mas com isso nada se adiantou, reproduzindo-se o fenômeno. Para subirem a seus cômodos, tinham os operários de passar por escadas escuras,
e aconteceu que alguns receberam aí empurrões e bofetadas, sem descobrir quem lhes dava. Então, o patrão aconselhou que se dividissem em 2 grupos para ficarem um em cima do outro, embaixo, e acercarem o mau gracejador. Ainda foi inútil essa providência, sendo ambos os grupos batidos e acusando-se uns aos outros. Essas acusações passaram a lutas sangrentas, pelo que julgou o patrão necessário fechar a fábrica. Uma noite, achava-se ele sentado no meio da família, triste a cismar, como todos os seus, e eis que ouvira um grande rumor no quarto próximo do seu escritório. Levantou-se precipitadamente a ver o que era, e a primeira coisa que viu, abrindo a porta, foi seu gabinete aberto e a vela acesa. Naquele tempo se usava velas, meus amigos. Quando havia pouco o tinha fechado e apagado a vela. Aproximou-se da secretária e descobriu aí um tinteiro de vidro e uma pena, que não eram seus. Uma folha de papel em que estavam escritas as palavras: faça demolir a parede de tal lugar, na escada, e aí encontrará ossos humanos. Enterre-os em sagrado. Levou à polícia aquele papel, e no dia seguinte começaram as indagações para descobrir de onde provinha o papel, pena e tinteiro. Correndo-se de casa em casa, chegou-se a de um mercador de tais gêneros, cuja loja era um pavimento térreo, o qual reconheceu por seus aqueles objetos. Interrogado sobre a pessoa a quem o tinha dado, respondeu: ontem à noite, tendo fechado a porta de minha casa, ouvi bater a janela. Fui abri-la a um homem, cujas feições não pude distinguir. Disse-me: por favor, ceda-me um tinteiro e uma pena, eu lhe pagarei. Tendo-lhe cedido os 2 objetos, que ele jogou ao assoalho, uma pesada moeda de cobre, que ouviu tinir, mas de que não pude encontrar depois. Demoliu-se a parede indicada, encontraram-se as ossadas humanas, que foram enterradas no cemitério. Após tudo, entrou em ordem, mas nunca se pôde descobrir de quem foram aqueles ossos. De fato, autenticado pela autoridade, não demonstra somente a propriedade que possuem os espíritos de transportar objetos pesados, fenômenos que já temos visto, mas também o de fabricarem objetos que se desfazem com a mesma facilidade com que são organizados. O mercador ouviu o tinido da moeda. Logo, ela tinha as propriedades de um corpo sólido. Ouviu que era de cobre, logo tinha a forma do objeto que apresentava. A moeda, porém, desapareceu, depois de vista. Parece uma cena mágica, mas a multiplicidade de fatos daquele gênero prova que há, em tudo isso, uma realidade, cujas leis ainda não são conhecidas. Entretanto, não estamos completamente às cegas, pois sabemos que os espíritos se servem, para seus fins, de elementos existentes no fluido universal, como a eletricidade se serve para colher e combinar os que constituem os aerólitos. Em todo caso, assim como produzem corpos visíveis, por que não produzirem a visibilidade do seu perispírito? Em 1894, fomos consultados pelo comendador José Alves Ribeira de Carvalho, um dos mais importantes industriais do Rio de Janeiro, sobre um fato que incomodava vivamente a um seu amigo e a toda a família deste, estabelecido com fábrica de gravatas à Rua São Pedro nessa cidade. Todas as noites, por maior que fosse a vigilância das pessoas da casa, eram borradas de tinta verde. Verde Paris, ele ainda explica que verde. Todas as peças de roupa do serviço, inclusive as de vestir, que despiam ao se deitarem. Fomos com o Sr. Júlio Richard, colega de Carvalho, na direção de um banco. Fomos os 3 à casa perseguida e vimos a realidade do fato. Recorremos a um médium e obtivemos a presença do espírito que nos deu a razão daquela maldade e nos denunciou de onde tirara a tinta, uma fábrica existente a uns 150 metros na mesma rua. Corremos a ela, perguntamos ao farmacêutico se tinha tinta verde Paris, ao que respondeu afirmativamente. Retirando, porém, do alto um grande vidro fechado em que guardava aquela espécie, manifestou a maior surpresa vendo quão pouco lhe restava do muito que ali depositara.
Estava provada a verdade do que se revelava ao espírito. Para terminar esse ligeiro estudo, daremos aqui uma sucinta ideia do modo pelo qual procede o espírito em relação ao perispírito desde que desencarna. No momento em que se esgota o fluido vital, alimento da vida corpórea, o espírito separa-se de seu revestimento material, ou seja, do seu corpo, que entra em decomposição, segundo as leis da matéria. A separação, porém, não é brusca e instantânea, pois depende da completa desagregação do perispírito, ligado ao corpo, molécula a molécula. Às vezes, a vida ainda não se tem esgotada, mas o perispírito já está quase completamente desprendido do corpo. A alma, então, está presa ao moribundo por ligeiros filamentos perispiríticos, como nos casos do sono e do desdobramento bicorporal. Esse fato não é imaginário, pois além dos médios videntes o acusarem, os próprios espíritos o revelam. Pesquisem sobre desdobramento, certo? Sobre sonho lúcido, vocês vão encontrar todos os detalhes sobre esse fenômeno. Continuando. Na Revista Espírita de Paris, de 1859, encontra-se a seguinte exposição. Madame Schultz, uma de nossas amigas, que é perfeitamente deste mundo, evocada enquanto dormia, deu-nos várias vezes brilhantes provas de lucidez naquele estado. Um dia, depois de longa conversa, disse que estava fatigada e que lhe apresentamos o seguinte argumento: vosso corpo pode repousar, que não o perturbaremos. É vosso espírito que está aqui, não ele. Podeis, pois, entreter-vos conosco, que ele nada sofrerá. Estás enganada, disse ela. Meu espírito destaca-se efetivamente do corpo, mas fica-lhe preso como um balão cativo. É o cordão de prata, como é chamado atualmente. Diz ela ainda, meu corpo serve de esteio ao meu espírito, com a diferença de que este sente comoções, onde o esteio não sente, e estas comoções fatigam muito o cérebro. É por isso que meu corpo, tanto como meu espírito, precisam de repouso. O desprendimento antecipado, isto é, antes do completo esgotamento do fluido vital, só se dá por uma violência ou porque o espírito é muito adiantado. Quem viveu mais de uma vida espiritual que da material, quem foi, na vida, mais afeiçoado ao dever do que às pessoas, quem não se engolfou nos gozos carnais, assiste como espectador às últimas vibrações de suas forças vitais, só esperando a derradeira para voar ao mundo dos espíritos. Às vezes, porém, já se tem esgotado a vida orgânica, já o corpo tem entrado em decomposição e o espírito se sente preso a ele. Nós temos aqui no canal um livro que nos conta detalhadamente esse processo. E vocês podem observar nesse livro. Meu Deus, eu não estou lembrando o nome. Até o fim da leitura eu devo lembrar. Continuando. Também não é este um fato imaginário, além de que os espíritos o atestam após podermos conscienciosamente afirmá-lo, porque temos tido por dezenas de fatos de espíritos se manifestarem convictos que ainda viverem com seu corpo, sentindo com os sofrimentos que teve. As pessoas que não têm conhecimento dos planos espirituais, da vida espiritual, elas perdem o corpo físico, mas elas se acreditam vivas, porque elas sentem o respirar, elas sentem o seu corpo bater, ela se movimenta, ela vê as pessoas, ela escuta as pessoas. Na cabeça dela, ela está viva. O livro chama Crônica de um Despertar. Recomendo fortemente que vocês vejam esse livro, está aqui no canal. Chega a ser cômico a forma com que o espírito relata tudo o que ele, entre aspas, viveu depois que morreu, e ele não acreditava por muitos anos que tinha morrido. Recomendo fortemente a leitura, ou escutarem aqui na minha leitura. Mas vamos continuar a leitura do Bezerra. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, encontram-se comunicações de infelizes que levaram anos e anos sentindo-se ligados ao corpo, sofrendo o horror da decomposição deste e sentindo o roer dos vermes nas carnes maceradas. Por isso, meus amigos, precisamos estudar,
para que nós não vivamos também essas condições desagradáveis. É o mais duro dos castigos, essa perturbação, que dá a ilusão de se estar vivo, sendo pasto dos vermes. Isso, porém, só acontece aos que viveram pela matéria, cevando-se nos gozos das paixões carnais. E completo eu, pessoas que não conhecem essa vivência. Quando você sabe o que é a perda do corpo físico, você não passa por isso. Continuando, é o oposto do que acontece com os que viveram pelo Espírito e para o Espírito, os quais, antes mesmo da extinção da vida, já se sentem destacados do corpo, prelúdio nos gostos da vida real. Estes, entre os dois extremos, há infinita variedade, como é fácil de compreender. Natural é que se desprenda alegre do corpo em que esteve encarnado, o espírito que viveu sobraceira os gozos e grandezas da vida material, e que se desprenda triste o que nunca pensou nos gozos e grandezas da vida espiritual. A razão, pois, vem em apoio à revelação que fazem os espíritos a respeito do que acontece no momento da chamada morte. Rompidos todos os laços que prendiam a alma ao corpo, é então que se vem aquela consciência do seu estado e de que já não se pertence mais ao mundo dos encarnados, e sim a dos espíritos, sua verdadeira pátria, da qual fora desterrada. Nova espécie de experiência começa, ou antes, recomeça para ela. O perispírito mais ou menos material, mais ou menos fluídico, segundo o grau de atraso ou adiantamento, dá-lhe forma do corpo que teve, sem possuir, no entanto, os órgãos corporais, pelo que não sente realmente as impressões e sensações materiais. Sente, porém, muito mais livres e desenvolvidas as impressões anímicas, porque agora já não lhe tolhe o desenvolvimento das suas faculdades o dique da prisão corporal. Assim é que o espírito preso ao corpo só pode ver os objetos que lhe ferem a retina, ao passo que, livre do corpo, a órbita tem a sua visão, quase não tem limite, só o tem o que lhe traça seu atraso ou seu adiantamento. Efetivamente, sempre que chamamos no espírito que nos dá prescrições médicas, ele nos atende imediatamente, deixando bem provada a sua identidade. É esta uma prova de que os espíritos gozam da faculdade de conhecer nosso pensamento e de poderem vir até nós com uma percepção e velocidade que não temos na Terra. Disto que parece extraordinário, temos tido inúmeras provas, de que daremos aqui duas. Eu faço aqui uma observação para o esclarecimento. Nos estudos mais atuais, podemos entender que o perispírito mantém seus órgãos perispirituais. Suas funções são adequadas aos planos espirituais a que estiver vinculado. Sendo o perispírito molde do corpo físico, enquanto estivermos vinculados à Terra, precisamos do modelo perispiritual para as novas encarnações. Esse modelo é adaptado para as necessidades da futura encarnação. Continuamos dividindo este capítulo mais uma vez. No próximo, como foi dito, o Bezerra vai nos dar exemplos dessas afirmativas que ele nos fez. Recomendo mais uma vez que vocês vejam o livro Crônicas de um Despertar, seja em papel, seja em PDF ou ouvindo a minha leitura aqui no canal. Foi uma alegria estar mais uma vez com vocês. Aguardo-vos no próximo capítulo. Abraços!